Vou passar agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Queria começar por cumprimentar o Presidente do Conselho Económico e Social e o Conselheiro que aqui nos trouxeram este relatório e nos apresentaram este relatório, que me parece um relatório com importantes pontos para discussão e com pontos de vista que, inclusive, o Bloco de Esquerda partilha. E parece-me que há duas grandes questões, mais uma vez, que atravessam este documento e com as quais concordamos e que ainda bem que nos parecem ser consensuais dentro de um organismo tão diverso e plural como o SES. A primeira é que a política de choque não é uma boa forma de recuperar contas públicas e parece haver hoje um consenso alargado sobre os efeitos nefastos que tem uma política de choque austeritário para as contas públicas e para a economia e que uma capacidade para ter uma política que recupere rendimentos e que invista na economia pode ter bons resultados ao nível das contas públicas e hoje vemos isso com melhor emprego, mais qualidade de emprego, mais salário e também melhor contas públicas. O segundo ponto que nos parece atravessar este documento e que também deve ser debatido é o de que o país enfrenta vários déficits e que o déficit orçamental é apenas um desses déficits e é, porventura, provavelmente neste momento, o menos urgente desses vários déficits que o país enfrenta. E é sobre esta dicotomia entre os vários déficits que o país enfrenta e as prioridades que temos e como estabelecemos reformas e respostas para esses déficits, gostaria de colocar algumas questões. A primeira é um diagnóstico de que a recuperação que tivemos ao longo desta legislatura, tendo sido muito importante para a dignidade das pessoas, para o salário, para os rendimentos, ela não foi suficiente para colmatar déficits históricos do país que foram muito agravados pela austeridade. Há um déficit acumulado de crescimento económico, há um déficit acumulado de qualificações em Portugal, há uma estrutura produtiva com um padrão de especialização muito pobre, muito dependente de importações, muito focado em áreas com pouco valor acrescentado, há um estoque de capital fixo que se degradou muito durante os 4 anos, já vão quase em 10 anos da crise e que não foi recuperado ainda, e há serviços públicos degradados e que precisam urgentemente de investimento. Para todos estes elementos, que vão das qualificações às infraestruturas, à estrutura produtiva, aos serviços públicos, é preciso haver uma intervenção pública capaz, com vários instrumentos, um deles é certamente a política fiscal, mas ela não resolve todos os problemas. É preciso ter investimento público. E a pergunta que gostaria de fazer é quais são, na opinião do SES, as grandes condicionantes para que este investimento público possa ser feito agora e no futuro. O SES coloca muito claramente a pressão da Comissão Europeia no âmbito do semestre europeu como uma dessas condicionantes externas. Em particular, a vertente preventiva do Pacto de Estabilidade, que coloca uma pressão permanente para que o país tenha saldos estruturais positivos, sendo que nós nem temos muito bem como contestar o próprio cálculo do saldo estrutural, há uma margem de discricionariedade que fica nas mãos da Comissão Europeia, e em que são estabelecidas regras de cortes permanentes e estruturais na despesa. E, portanto, queria saber concretamente qual é a opinião do SES sobre estas regras que amarram o país e quais são os seus impactos na capacidade do país se desenvolver e combater os seus déficits estruturais de qualificações, de investimento e de estrutura produtiva. E, por outro lado, gostaria de perguntar até que ponto é que, no âmbito destas condicionantes externas, se enquadra ou não o Tratado Orçamental. A minha interpretação do parecer do SES é que o consenso dentro do SES, na verdade não foi subscrito pela CGTP na sua declaração de voto, mas é que há um consenso para que há regras orçamentais que vão longe demais, nomeadamente o semestre europeu e o braço preventivo do Programa de Estabilidade, mas o Tratado Orçamental já é compatível e não tem qualquer problema de compatibilização com o investimento público futuro. Nós sabemos, no entanto, que as regras do Tratado Orçamental, para que se cumpra o rácio de redução do endividamento público, tal como está estabelecido, implicam superávites primários no longo prazo, que são incompatíveis com objetivos de crescimento público, e gostaria de saber se essa reflexão foi feita. Há um outro aspecto desta dicotomia entre os vários déficits que o país tem que colmatar, que não tem tanto a ver com as condicionantes externas, mas tem a ver com opções internas de gestão das contas públicas. E, mais uma vez, eu acho que o parecer do SES é importante porque retira a obsessão orçamental do debate orçamental, recolocando
a política orçamental no âmbito de uma política económica mais vasta, porque é assim que ela deve ser vista. A política orçamental é parte de uma política económica mais vasta e não serve apenas para cumprir rácios nem metas de déficit e de dívida, sendo elas uma parte dessa gestão orçamental. E gostaria de saber precisamente qual é a visão do SES sobre o ritmo de consolidação orçamental levado a cabo por este Governo e sobre o facto de permanecerem sistematicamente folgas orçamentais. E quando digo folgas orçamentais, estou a falar de despesas que foram autorizadas e que não são executadas, sabendo que no final do ano não são executadas, havendo, no entanto, uma folga orçamental no sentido em que a meta do déficit fica aquém daquilo, ou o déficit fica aquém daquilo que tinha sido autorizado pela Assembleia da República. O SES escreve no seu parecer, e cito, que não deixa de se interrogar sobre os efeitos que este ritmo de contração do déficit pode ter sobre outros importantes desafios do país. E a minha pergunta é exatamente essa, é que efeitos é que tem esta gestão orçamental que acaba por deixar para trás despesas que são necessárias, nomeadamente no investimento público. A execução do investimento público tem sido perto de vergonhosa, e todos os anos acabamos por ver valores executados muito longe daquilo que estava previsto e não é possível acreditar que esta baixa execução se deva apenas ao atraso nos projetos e no lançamento de contratação. Há, de facto, uma gestão política desta rubrica das despesas de capital. E, portanto, queria perguntar quais são os efeitos disto e destas escolhas no desenvolvimento de longo prazo, no investimento de longo prazo que o país precisa de ter, se quiser no futuro ter condições de crescimento económico, de emprego qualificado, de combate à precariedade e de produção de elevado valor acrescentado. E neste sentido gostaria de contrariar esta visão de um orçamento que é prudente e conservador versus um orçamento que é eufórico, como se um orçamento que investe no futuro fosse eufórico. Eu, por exemplo, acho que uma gestão prudente de contas públicas é uma gestão que protege o país, os serviços públicos do futuro e que dá margem aos serviços públicos e faz os investimentos hoje para que o país, no futuro, possa estar melhor preparado para enfrentar novas crises, melhor preparado para enfrentar maus momentos, melhor preparado para competir nos mercados externos, melhor preparado para criar emprego qualificado. Mas para fazermos isso hoje, precisamos de investir. E não me parece que isto seja uma política orçamental eufórica. Parece-me que é aliás, uma política bastante prudente que investe no futuro. Tinha duas outras questões para perguntar. Uma diz respeito à função pública. Não é possível termos serviços públicos... E termino. Não é possível termos serviços públicos de qualidade sem ter funcionários públicos respeitados. E a verdade é que há mais de uma década que os salários da função pública estão congelados, o que quer dizer uma perda muito significativa do seu poder de compra e do seu salário real. Parece-me, no parecer do SES, que há uma nota para a insuficiência dos sinais que foram dados na recuperação de salários da função pública. O Bloco de Esquerda defende que estes devem ser feitos de forma a recuperar a perda da inflação, ou pelo menos ao nível da inflação. A minha pergunta ao SES é se entende que a proposta que foi colocada em cima da mesa de um aumento muito residual, cerca de 5 euros, segundo sei, na função pública, se acha que isto é de alguma forma suficiente para colmatar todos estes anos de perda de salário acumulado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder.